Né, Juliana, de receber a diretora do Hospital Eduardo Campos, né, que é a Patrícia Queiroz. A gente tem aqui a grata satisfação de recebê-la para a gente falar um pouco, né, dos trabalhos, dos serviços que são oferecidos pelo Hospital Eduardo Campos. A gente sempre, quando fala do Hospital Eduardo Campos, a gente destaca sempre, né, a importância dele, né, não só para Serra Talhada, mas para toda a região, né, e realmente tem sido um divisor assim de águas, né, extraordinário na vida de muitas pessoas, e que tem uma marca, né, de 1.000 cirurgias eletivas feitas já pelo hospital, que tem pouco tempo, né, de vida. Ele foi colocado ali em funcionamento, né, no modo provisório, justamente para ajudar na pandemia lá em 2020, e desde então vem só crescendo, né? Então a gente hoje conversa com ela para a gente saber então essas novidades, né, que o hospital está disponibilizando para a população, né? Seja bem-vinda, Patrícia. Puxa um pouquinho aí o microfone para você, mas é um prazer recebê-la, né? Acho que é de forma presencial, a primeira vez aqui nos estúdios, né? Sim. Exatamente, mas o Orlando Santos já esteve lá por diversas vezes já conversando com ela. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Tony. Muito obrigada, Juliana, pelo convite, pelo espaço que a gente possa divulgar os serviços do hospital. Boa tarde a todos os ouvintes e a vocês também. Muito bem. E essa marca, né, de 1.000 cirurgias eletivas já sendo feitas. Cirurgias em urgência tudo, eletivas. Né? Isso, né? Completas, né? Então é uma marca muito importante para vocês, né? Foi bem importante porque nós inauguramos para a geral, né, em 20 de dezembro de 2022. E aí, naquele finalzinho de ano, a gente começa a estruturar o serviço, porque não é um hospital que já funcionava, é algo que estava sendo implantado. Então, como tudo que está sendo implantado, a gente tem aquele processo de aquisição de equipamento, de instrumental. Então, essa marca de 1.000 cirurgias, foram 1.006 até a semana passada e até hoje 1.190, ela é bem importante porque é um momento de implementação do serviço, né? São 1.000 e poucas pessoas que foram operadas, algumas que deixaram de ser transferidas por causa do serviço que foi implementado no hospital. Então, para a gente é bem importante. São 5 meses e meio de funcionamento, né? É aquela dúvida da população, né? Se eu posso ir diretamente, bater na porta do Hospital Eduardo Campos, essas dúvidas elas foram mais sanadas, as pessoas já estão compreendendo que pode sim, procura um OSPAM, podem procurar também o Eduardo Campos? Eu acredito que sim, Tony. A gente não tem essa dificuldade, não. A gente tem muita demanda de paciente que procura diretamente, além dos referenciados da terceira macro. A demanda tem sido a esperada para um hospital do nível do Eduardo Campos, Patrícia? Bastante. Até ontem nós tivemos 5.000, eu estou aqui com os dados que nós estamos, e até ontem nós tivemos consultas na emergência, 23.787 atendimentos. Desde o ano passado? Desde o ano passado. Desde o final do ano passado. Em junho, 3.548. Desde o final do ano passado. A gente já está falando aqui sobre a questão das cirurgias, né, emergenciais e também eletivas, né? Mas eu queria que você falasse sobre o atendimento no geral. O que é que o Eduardo Campos, o Eduardo Campos, que representa uma conquista imensurável para a saúde de toda a nossa região, não só a região de Serra, mas para toda a macro-região. E a gente sabe que um hospital como esse, um equipamento como esse, ele é fundamental para a saúde, né? Principalmente do interior do estado, que sempre foi, né, muito, muito castigado pela falta de unidades, né? E as que nós temos aqui superlotadas geralmente, ou então com falta de serviços importantes. Então, para a gente entender, além de uma estrutura, né, de primeiro mundo, o que é que o Eduardo Campos tem para oferecer para a população aqui da região do Sertão, Patrícia? Veja bem, eu estou trabalhando no Sertão há cerca de 9 anos e, de fato, nós vemos o Hospital Eduardo Campos como uma grande conquista, né? Nós vemos hoje, o que é que nós temos hoje, que nós não tínhamos? Nós temos neurologia de plantão 7 dias por semana, 24 horas. O que é que isso evita? Um paciente neurológico clínico, ele procurava as emergências, eu já fui gestora do Hospital Regional de Afogados, e quando nós tínhamos dúvida de AVC, que tipo de AVC seria esse paciente, ia para uma avaliação neurológica clínica, no mínimo no Mestre Vitalino. Caruaru são 4 horas de distância. E hoje a gente proporciona isso ao munícipe, ao habitante da região, da população da região, no hospital. Então, o paciente ele vai ser avaliado pelo neurologista de plantão, ele pode ser internado para acompanhamento clínico da neurologia. Se for um AVC que pode ficar na unidade, ele vai ser tratado ali mesmo. Hoje eu tenho 10 pacientes de neurologia internos.
neurologia clínica. Agora, se for um paciente que vai precisar de uma avaliação de um neurocirurgião, aí sim ele vai precisar ser transferido por enquanto. Mas a gente vê o Eduardo como esse ganho. Um paciente que não precisa ir para uma neurologia clínica, atendimento fora. Nós temos parecer de bucomaxilo, então paciente que sofre um trauma na face. Se ele precisar de um parecer, ele não vai se deslocar apenas para o parecer. Faz o parecer. Se for uma coisa que a gente não consiga resolver, ele vai. Nós temos hoje 2 cirurgiões de plantão, então o paciente ele vai ser cirurgiado aqui. Nós temos traumatortopedia pediátrica e adulta. Então, nós sabemos que nós vivemos numa região em que os acidentes de moto são cada vez mais frequentes. Isso, é verdade. Esse paciente ele é atendido na emergência, ele tem a sua consulta de egresso, no caso de um atendimento que seja clínico. Se precisar de um procedimento cirúrgico, ele vai ter esse procedimento cirúrgico com algum OPME, que é o material de prótese, de órtese para ortopedia, que nós temos no hospital. Então, nós conseguimos, eu gosto muito de falar sobre isso, nos primeiros 20 dias de hospital, mesmo implementando o serviço, a gente conseguiu evitar 13 transferências. Ainda sobre os pacientes de neurologia que você falou, no hospital faz, por exemplo, ressonância? Nós fazemos tomografia, porque nós temos o serviço. Ressonância, nós temos uma empresa contratualizada. Nós geralmente terceirizamos o serviço. Mas se o paciente dá entrada lá com um quadro neurológico, vocês já conseguem ter esse encaminhamento? Exato. Agora, no caso dos pacientes internos, nós garantimos a ressonância para os pacientes internos. E muitas vezes na emergência também, para evitar essa transferência. Nós temos dado esse auxílio para que a gente evite a transferência desse paciente. Então, você falando dessa questão do avanço no atendimento neurológico, atendimento também, você falou de traumatortopedia, né? Infelizmente, temos muitos acidentes na região, inclusive nos finais de semana, acidentes com motocicletas. Falando nisso, vocês têm recebido muitos pacientes, muitas vítimas de acidentes nos últimos meses, Patrícia? Nós temos um atendimento de traumatortopedia bem alto. Porque geralmente o SAMU já faz uma divisão. Às vezes, quando é dentro da cidade, leva para o OSPAM, porque tem o PS. E quando é na rodovia, leva lá para o hospital. Ou quando é algo que eles sabem que precisa de tomografia, já leva para o Eduardo Campos. E quais são os serviços que nós temos mais especializados no Eduardo Campos? Além desses que você falou também de bucomaxilo, né? Que é importante também. Aparecer quando a gente precisa, neurologia, cirurgia geral, traumatortopedia, clínica pediátrica e adulta. E aí nós estamos, a partir de 1 de julho, com cirurgia vascular no plantão, né? Também é um avanço para nós, porque também muitos pacientes são transferidos por problemas vasculares. E aí nós temos a pretensão, existe uma cláusula... E acho que é até bom, até para explicar para as pessoas não acharem vascular, achar que é coração. Não, é questão de veias, né? Sistêmica. Exato. Acho que envolve trombose, trombos, né? Isso. Exatamente. Às vezes necessidade de amputação. Isso, muitas vezes os pacientes iam para Recife, para Moreno. Então, é um serviço que já começa em 1 de julho. A gente começa com isso. 1º de julho, 1º de julho. A gente já começa com um plantão de vascular. Nós fechamos com a equipe que fechou o plantão nas 24 horas, os 7 dias. E aí também vai ter esse serviço diferenciado. Nós temos gastro, né? A gente tem endoscopia digestiva. Isso tudo para os pacientes internos, né? Ou paciente que precisa da demanda no hospital. Endoscopia digestiva alta, colonoscopia, broncoscopia, tomografia, eletroencefalograma. Muitas vezes, quando a gente não consegue fazer no hospital, a gente terceiriza o serviço. Tudo para tentar garantir que esse atendimento fique limitado à terceira macro. E aí é uma coisa que você falou aí bem interessante, que eu faço questão de a gente parar e falar. Isso é para pacientes que dão entrada no hospital, né? Deu entrada. Não é demanda espontânea. Exatamente, não é esse negócio de ir lá marcar o exame. Uma endoscopia. Não existe isso, viu, gente? Ambulatorial, nós temos as consultas ambulatoriais, que são... Nós temos os pacientes egressos, ou seja, o paciente ele fica interno no hospital. Quando ele sai, ele já sai com a marcação da sua consulta de egresso, do retorno. Faz essa consulta. E nós disponibilizamos mensalmente para a regional, para a GERES, a quantidade de ambulatórios que nós vamos oferecer naquele mês. Aí a GERES marca e aí o paciente vai para o ambulatório. No ambulatório, nós não temos exames complementares, como é o caso da UPAE.
Entendi. Mas um paciente que der entrada lá no hospital, se estiver passando mal, for avaliado e necessitar desse serviço, por exemplo, endoscopia, como você falou, então aí vai ser garantido. Já o paciente não vai sair perambulando por aí atrás de fazer esse tipo de serviço, de atendimento, né, Patrícia? Porque antigamente era assim, você passava numa unidade, mas depois o paciente ficava meio perdido, tinha que marcar exame em um lugar, esperava chegar, marcava uma consulta, esperava e era um sofrimento muito grande, e principalmente ter que ir para outra cidade, para a capital, para Caruaru, um sofrimento grande. Agora, pelo menos, estamos amenizando esse sofrimento, essa peregrinação. A ideia e o nosso objetivo é exatamente esse, que a gente consiga fechar o diagnóstico do paciente interno, para que quando ele saia com o seu diagnóstico fechado. Agora, a gente sabe que o Eduardo Campos tem uma mega estrutura física, né? Eu estive lá no dia da inauguração, já tinha ido em outra oportunidade, mas não tinha entrado ainda, né? Era uma época de Covid, você não tinha acesso, obviamente, à estrutura do hospital, mas na inauguração, no final do ano passado, com a presença do ex-governador Paulo Câmara, a gente esteve lá acompanhando a inauguração e a gente pôde ver, né, a estrutura que o Eduardo Campos tem, uma estrutura física que não deixa a desejar para nenhum outro hospital de capital, de grande centro. Além desses serviços que vocês já estão oferecendo, dos próximos que estão chegando, como você falou aí, agora para 1º de julho, mas o Eduardo Campos tem estrutura para ter mais atendimento especializado no futuro, aí dependendo do governo do estado, Patrícia? Tem sim, e já é inclusive uma sinalização do governo do estado, a gente ampliar alguns serviços, como por exemplo a hemodinâmica. Um paciente infartado, a gente tem essa dificuldade na região. Então, a nossa ideia, a gente está inclusive elaborando o plano de investimento a pedido do governo, da Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa implantar o serviço de hemodinâmica. Nós temos essa possibilidade de crescimento. Nós estamos aí para ampliar leitos, porque a gente precisa ampliar leitos, porque apesar da estrutura do Eduardo ser uma estrutura muito grande, é uma estrutura magnífica, o hospital é realmente muito bonito e muito bem estruturado, nós temos dificuldade com leitos. Tem poucos leitos ainda. Nós hoje temos 163 leitos. E desses 163 leitos, 50 são de UTI. E aí os demais são distribuídos na clínica médica. Nós temos 20 leitos de clínica médica, nós temos 10 leitos de clínica pediátrica, 20 leitos de clínica cirúrgica. Agora, por que esse número reduzido de leitos num hospital que tem uma estrutura grande e que a ideia é atender uma macro-regional que tem quantas cidades na macro-regional? 35. Pois é, mais 35 cidades. Então, por que inicialmente foram colocados poucos, não sei se poucos, mas essa quantidade de leitos? Na verdade, eu não sei porque foi a estrutura que foi construída, né? Inclusive, nós fizemos algumas ampliações na época do Covid, já que nós funcionamos com 80 leitos, e a gente até uma área administrativa nós convertemos em leitos para isso. Mas aí foi na estrutura de construção do hospital mesmo. Tem possibilidade para ampliar, tem, né? Sim. Então tá mais fácil, nós temos né? um espaço bem considerável lá atrás. As obras foram finalizadas ou elas continuam ainda? Não, elas não continuam, mas teve uma área que ainda falta ser terminada, que a gente deve estar dando continuidade em breve. A lavanderia, cozinha... Área de serviço, né? Área de serviço. Ainda está em construção. De internamento, ela foi completamente concluída. Falar nessa questão da estrutura, Tony, eu sei que não é da competência de Patrícia, ela é diretora do hospital, não tem nada a ver com infraestrutura do estado, mas a gente tem tido muita reclamação, muita cobrança a respeito de sinalização ali no trecho para o hospital, né? Tem gente que não conhece a região, então passa direto na BR. Tem gente que nem sabe que o hospital é ali. Tem gente que é de Serra, mas realmente não sabe onde fica o hospital. Tem uma reclamação também por parte de Escuridão, e eu sei que você é diretora do hospital, não responde por essa questão de infraestrutura, isso faz parte da Secretaria Estadual de Infraestrutura, mas você como diretora da unidade, que também acredito que faz aquele trajeto todos os dias, acho que você já está ciente dessas reclamações e dessa necessidade do governo do estado dar uma arrumada ali, né, Patrícia? Não sei se também a questão do acesso já tá concluído, tinham me falado que as obras tinham sido paralisadas. Elas estão paralisadas, ano, que seria, né, a primeira passarela, né? Tinha umas alças que começaram a construir. Porque tudo isso é importante para o próprio hospital funcionar, né? Exatamente. Melhora até para viaturas, saída de ambulâncias. Lógico. A gente tem essa dificuldade de acesso. Inclusive, eu não sei se vocês já foram lá, mas a gente colocou o nome do hospital atrás. Um nome grande que tem na caixa d'água. Para tentar identificar melhor. Mas realmente aquela identificação
não é nosso critério, não é nosso caso. Lógico, né? Depende ali do governo do estado, mas estou trazendo a Patrícia porque ela pode chegar no ouvido da governadora e dizer, governador, vamos agilizar ali. Mas é isso, mas é importante isso. Sim, tem muita gente que não sabe mesmo como chegar, né, lá no hospital. A primeira vez que eu fui, eu passei direto, eu não sabia onde era e eu passei direto, depois voltei e achei a plaquinha. Exatamente. Então, é uma obra que está paralisada justamente porque foi mesmo nesse período de transição, né? Final de governo, início de outro, e aí a obra está paralisada. A exemplo também lá daquela adutora que vai levar água para o Vanete Almeida, também deu uma parada. E a gente aguarda que seja retomada, retomada as duas obras, né? É importante aquelas alças ali, né? Para melhorar aquele trânsito também e facilitar a entrada e saída de veículos aqui daquela localidade. Mas é isso, olha, tem algumas pessoas, aproveitar para destacar aqui, algumas pessoas mandando mensagens no YouTube, né? Então acompanhando a gente, a entrevista. Tem aqui a Roberta Citônio, né? Importante entrevista com a doutora Patrícia, Joanice Alves, hospital referência em gestão. Vamos fazer parte dessa equipe, né? A Joane, melhor dizendo, Joane Alves, né? Tá dizendo uma transformação. A Roberta está dizendo, hospital com excelência é assistência em saúde, uma grandiosidade que só é possível ver quando quem está à frente é uma pessoa honesta e que respeita os direitos da população. Tá aqui a Roberta tecendo alguns comentários sobre a Patrícia. Rose Farias, né? O Eduardo Campos vem sendo referência não só pelos recursos implantados, atendimento em qualidade, mas principalmente pela ótima gestão. Tem a Maria Janaíris Nascimento também, parabenizando pelos grandes profissionais que tem lá. Enfim, tem algumas pessoas aqui que estão mandando recado. Que bom. E Patrícia, você falando a respeito também de leitos de UTI, é uma marca também hoje do Eduardo Campos, essa referência em leitos de UTI, né? Vocês entraram ali, né, como dizer, com tudo, né, na pandemia, chegou a ter acho que mais de 100 leitos, né, de UTI para Covid na época. 80, né? 80 leitos. E aí, como é que eu posso dizer? Hoje tem uma referência. Eu conheço alguns profissionais que trabalham lá, que já são bem experientes em UTI, e vocês têm conseguido realmente dar uma qualidade nesse tratamento intensivo, né, de UTI, né? Nós nos esforçamos. Eu quero também aproveitar e parabenizar demais a minha equipe. Todos os colaboradores do hospital, a gente percebe o quanto eles querem fazer a coisa acontecer. Né? Tem isso também, né? Depende muito do profissional, né? Ninguém faz nada sozinho. É verdade. Eu quero parabenizar demais as lideranças. Nós temos lideranças e com isso eu estendo a todos os nossos colaboradores. Nós hoje temos 535 colaboradores. Olha aí, viu, Juliana? E aí são 535 mundos, né? É verdade. E aí eu sei que falhas elas podem acontecer, mas o melhor que a gente vê é que eles querem fazer acontecer. E é por isso que nós conseguimos aí, desde quase 3 anos, né? Nós passamos aquele período de pandemia todo, e ainda trouxe os dados dos 2 anos, 20, 21 e 22, nós tivemos 2.660 saídas do hospital, né? São 2.660 saídas de pessoas, e aí isso é muito importante, né? Por cura foram 1.316 pessoas que saíram curadas lá. São pessoas que conseguiram vencer o Covid, e a gente não conseguiria isso se não fosse o esforço das equipes. Né? A gente luta de um lado na gestão e as equipes estão lá na assistência, tratando esses pacientes da melhor forma, dando o seu melhor, compartilhando seus conhecimentos. Então, eu realmente quero agradecer demais a nossa equipe. E aí, hoje nós temos esses 50 leitos de UTI, né? Nós temos hoje 20 leitos de UTI pediátrica, exatamente por causa desse aumento no número de IVAs nesse período sazonal das crianças. Então, foi uma solicitação da Secretaria Estadual de Saúde. E aí, quando a gente disse, minha gente, a gente precisa abrir mais 10 leitos. Como é que a gente faz? Vamos embora, a gente abre mais 10 leitos. E o bom é que vocês têm, assim, uma facilidade de montar leitos de UTI, assim, rápido, né? É incrível, né? Ó, tem que abrir segunda-feira, eles estão trabalhando a semana inteira, né? E é disponível, né? A nossa equipe é isso. Nós tentamos realmente... Quando a gente dá uma tarefa,
a gente vai lutar para conseguir. E é isso que nós temos visto no hospital. Nós temos desafios enormes. O hospital ele é sempre visto com essa grandiosidade, ele vem para isso, né, para tentar evitar que esse paciente do sertão, que é tão sofrido, que já passa por tantas coisas, essa distância que a gente tem da capital, né? Eu acho que eu nunca me acostumei a ter que passar 6 horas para ir para Recife, porque eu não sou horrível, daqui. Né? Meu Deus. E aí eu fico imaginando esses pacientes, quando saem dentro de uma ambulância, suas famílias angustiadas. É isso que a gente tem tentado fazer. E a grande coisa, assim, quando a gente quando viu o Eduardo Campos, a ideia do hospital e quando ele começou a sair do papel, é justamente nesse pensamento, né? De evitar essas idas para a capital, para Caruaru, para o Recife, porque isso maltrata, né? Maltrata quem muitas vezes já está debilitado e a ideia é essa, né? É interiorizar cada vez mais os serviços, a exemplo desse neurológico que tinha que sair para poder fazer uma avaliação com um neuroclínico, enfim, e é justamente isso. E aí, só para fechar também, Patrícia, existe uma expectativa, por exemplo, do OSPAN se tornar só materno-infantil, né? E aí o Eduardo Campos seria, então, a demanda vai toda todinha. O hospital está preparado, né? Para quando isso acontecer. A gente se prepara no caminho. A gente se prepara. O importante é que a população ela seja atendida da melhor forma. Né? A gente falou também sobre a equipe e como é que está o quadro médico do Eduardo Campos, que a gente sabe que no interior uma das principais dificuldades dos hospitais é profissional médico, né? Você atrair profissionais médicos. Na rede municipal, acho que é ainda mais difícil, né? Do que na rede estadual, penso eu, porque eu vejo aí os municípios implorando para conseguir contratar médicos para unidades de saúde, e não é diferente nos hospitais regionais também, né? Sim. No Eduardo Campos, vocês estão conseguindo manter um quadro médico suficiente para atender, ou vocês estão tendo dificuldade também para atrair esses profissionais para atender no Eduardo? As dificuldades elas acontecem, né? Apesar de ela ser um reduto de profissionais médicos, nós temos algumas dificuldades em algumas especialidades, principalmente, por exemplo, cirurgia. É uma especialidade que a gente tem uma certa dificuldade. Nós conseguimos fechar o quadro de ortopedia. Nós temos a facilidade também porque nós estamos próximos do Ceará. Então, a gente tem muito médico que é de Juazeiro. Então, a gente consegue contratar. A equipe de vascular foi de fora, porque a gente não tem profissional disponível, mas são de lugares... A gente tem tentado ser de lugares mais perto. Mas a gente está, sim, conseguindo manter um quadro de profissionais médicos à escala fechada. Coisa boa. Não tem tido muito problema de médico faltando, não, né? Acontece uma vez ou outra, mas eu quero também agradecer a minha diretora médica, a doutora Mauriciana. Ela tem cuidado direitinho deles. Olha, tem até a gente dizendo aqui, ó, Nerilda Lemos, já fui 3 vezes com pessoas da família doente para lá e um atendimento excelente, ela está dizendo, que amou. Fabiana Lima, profissionais capacitados, gestão espetacular. Fábia Poliana Magalhães, orgulho em fazer parte desse time. Carolina Caracoso, né? Caracosso, é assim uma coisa, acho que é esse nome mesmo. Tecnologia de ponta no sertão bem assistido. Monique Moura, essa aqui eu conheço. Parabéns à equipe do Eduardo Campos. Busca proporcionar o melhor para a população e com excelente gestão. Eu tenho um testemunho para dar, viu, Tony? Que na pandemia, eu levei minha madrinha para lá. Minha madrinha de Afogados da Engazeira estava infartada, né? Com um quadro muito grave. E com Covid-19, a gente levou para o Eduardo Campos. E assim, o atendimento do início ao fim foi realmente muito bom o atendimento. Posso testemunhar, muito bom atendimento. Desde o momento que chegou com a ambulância, né? Com os maqueiros até a recepção. Lógico que eu não pude acompanhar depois disso, né? Porque era um período de Covid, mas live quase que diariamente para mostrar, para conversar com os pacientes, todo esse cuidado, essa atenção. Então, é isso que a gente quer, né? A gente quer atendimento humanizado. Isso, dificuldades temos, deficiências temos, ainda dependemos muito do governo do estado, de uma política estadual, política federal também para melhorar a saúde, mas é importante quando a gente tem um equipamento como o Eduardo Campos sendo construído aqui no sertão do estado. Isso é importante. Isso é muito bom. Patrícia, só resta a gente agradecer a você pela disponibilidade, tirar esses quase 25 minutos aqui de entrevista, né, para bater um papo, nos atualizar, né, sobre essas informações de como anda, né, os atendimentos e os serviços
que são oferecidos aí pelo Eduardo Campos. Muito obrigado e a gente tá sempre aqui à disposição, viu? Qualquer coisa eu peço para Orlando lhe aperrear lá, viu? Orlando já é parceiro, né? É verdade, tá ouvindo a gente agora, Orlando. Eu que agradeço, gente, o espaço, né? O espaço para o hospital, para a gente poder falar um pouco. A gente sabe que tudo que é feito por pessoas, nós somos passíveis de falha, mas o que eu quero, a gente precisa que a população entenda que nós estamos tentando fazer o nosso melhor. Nós queremos realmente que a população ela seja bem atendida, que tenha um tratamento humanizado e que ela possa desfrutar e usufruir de serviços que ela não teria antes. E aí eu que agradeço o espaço e o carinho que vocês sempre trataram ao hospital. Obrigada, Patrícia. Valeu, obrigado, Patrícia. A gente agradece demais aqui pela participação. Sertão Notícias na Cultura. E olha, já tem o Orlando Santos, o nosso repórter do Povo, nas ruas de Serra Talhada. A gente vai estar falando sobre o trânsito, né? As câmeras que foram implantadas no centro e também no bairro do Ipicep, aqui em Serra Talhada, elas começam então a valer de fato na fiscalização do trânsito, né? No vídeo monitoramento. Olha, vamos falar agora da MY Refrigeração, enfrentar o calorzão do sertão, né? Só com bom ar-condicionado e para ter um bar bem instalado, de qualidade, só com a MY Refrigeração, fazendo manutenção, instalação e conserto em geral de ar-condicionado, consertos de bebedouro, geladeira e freezer. E claro, gente, você que tem empresa, tá querendo dar aquela renovada, naquele grau nos ar-condicionados, então agenda já. Na MY Refrigeração, agenda já a sua manutenção. O fone WhatsApp 99666-1062, 99666-1062. E deixa eu trazer agora um recado, gente, da Pomada Negra. Chega de sofrer com dores na coluna, nos ossos, hérnia de disco, artrite, artrose, bucite, bico de papagaio e tendinite. Usando a Pomada Negra, você vai dar adeus a essas dores. Sabe aquela dor insistente nas pernas, nos joelhos, no pescoço, nos ombros ou nas costas? A Pomada Negra resolve. Ela alivia as dores de quem sofre com reumatismo, dores musculares, dormência